אבל תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבל תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה. Shalom a todos aqueles que nos acompanham. Bom, dá para dizer que nos acompanham agora, né, Mordecai? Eu espero que sim. Espero que sim, né? Que estão nos acompanhando, né? Bezrat Nesse Hashem. nosso terceiro vídeo, né? Que estamos aqui fazendo. Para esse nosso bate-papo, como bem dito já no primeiro vídeo, nesse nosso bate-papo informal, tá? Sobre judaísmo, mas de uma forma mais tranquila, mais uma conversação, não é propriamente um estudo, né? Isso mesmo. Bom, no primeiro vídeo nós falamos um pouco do nosso projeto. No segundo vídeo nós fizemos a reza, né, o nosso shacharit, né, de todos os dias. A nossa intenção é falar sobre as rezas, é falar sobre o Sidur, sobre a ordem das rezas, né? Sidur significa ordem, né? Falar sobre a ordem das rezas, tudo. Só que você vai perceber que nesse nosso segundo vídeo já feito, nós colocamos ali uma música de introdução. Isso mesmo. O nome da música se chama Mashe Haya Haya. Nós vamos falar brevemente nos próximos minutos por que nós escolhemos essa canção, de quem que é aquela voz, né, de um rabino muito proeminente. Muito conhecido, muito preeminente. Exatamente, interessante, que nós admiramos muito. Com certeza. Basicamente, Aquela canção se chama Mashe Haya Haya, que traduzindo significa o que passou, passou, né? O que passou, o passado, já foi. Vamos comentar sobre isso e vou passar para você agora. Então, sobre esse rabino, tá? Esse grande sábio dos nossos dias, né? Do nosso povo, o nome dele é Shalom Arush. Shalom Arush, ele é um judeu marroquino. Isso mesmo. Que aos 13 anos de idade mudou-se, né, da sua cidade, vamos dizer assim, natal, para Israel, juntamente com a sua família, né, fazendo assim aliar. Isso Bom, mesmo. esse rabino, ele serviu na Força Israelense de Defesa, né, na IDF. É isso mesmo. Certo? Daí o que acontece? A história dele, a gente escolheu ele e a música e a canção por vários fatores. Depois o Mordecai vai explicar um pouquinho da canção, tá? Mas o que acontece é o seguinte: Shalom Arush, ele é um judeu, não, ele foi, né? Ele é um judeu, está vivo. tá? Está vivo. Um detalhe, ele disse que era cabeludão, né? A biografia dele era cabeludo, né? Na época que ele era secular, sim. Na época que ele era secular, então vamos explicar um pouquinho. É o seguinte, não podemos afirmar que ele foi um estudioso exímio da Torá. Mas como todo judeu, tem o pai e a mãe que são judeus, com certeza. Foi circuncidado ao oitavo dia. Foi circuncidado ao oitavo dia. Então, ele tem todos os parâmetros, todos os preceitos que a ele cabiam foram feitos pelos seus pais. Agora, se ele estudou a Torá num nível mais profundo, ou se ele era cumpridor das mitzvot, o que nós podemos dizer era que ele era um judeu secular. Sim. Até esse momento que vamos chegar aqui. Então, o que acontece com Shalom Arush? Que ele deixou de ser secular e começou a pensar um pouquinho mais na sua vida, não na sua vida material, na sua vida física, mas na sua espiritualidade. Exatamente. É bom enfatizar que, não enfatizar, mas a título de curiosidade, ele é um judeu marroquino, obviamente, nasceu no Marrocos, marroquino, ou seja, é um judeu sefarade. Por que eu digo sefarade? Por causa que judeus de origem marroquina são considerados como sefaradim, devido à questão geográfica próxima da Espanha. Ele, aos 14 anos, né, faz aliar para Israel, junto com os parentes, e daí ele estuda na Universidade de Tel Aviv, estuda ciências econômicas. Interessante, muito interessante mesmo, que até uma determinada parte da vida dele, ele não era um judeu religioso, nós chamamos de Hiloni, um judeu secular, né? E ele estuda na Universidade de Tel Aviv e vai para a Força de Defesa de Israel. Para a IDF. A grande maioria dos judeus que participam, que fazem parte do serviço militar de Israel, não todos, não estou generalizando, eles não são religiosos. Não todos, tem que enfatizar isso. Não todos, inclusive tem vários soldados da Força Israelense que às vezes participam dentro das sinagogas, colocam um fuzil por debaixo dos seus pés e leem aliá.
Sim, existe um grupo de judeus ortodoxos que fazem parte da Força de Defesa de Israel, que é o grupo chamado Netzach Yehuda. É um grupo de judeus ativamente religiosos. Então, o que eu quis dizer, não são todos que vão para a Força de Defesa israelense que são seculares. Mas numa maioria. Sim, exatamente. Tem aquele ambiente que eles ficam 3 anos, daí fica junto homem e mulher, né? E é interessante que é obrigatório, né? Em Israel é obrigatório. Porque é um país que vive constantemente em guerra e eles têm esse patriotismo, essa nacionalidade e esse amor pela terra de Israel. Então todos ali servem, né? Sim. Não tem esse negócio de ser opcional, né? Sim, exatamente. Ah, não ser? É um caso à parte. É um caso à parte, depois a gente vai falar, né? Os Haredim, né? Os Haredim. Então vamos lá. O negócio era falar sobre a canção. Exatamente. Essa canção significa Masher Haya, que significa o que se passou, passou. É interessante notar por que dessa canção. Justamente porque esse rabino, Shalom Arush, na época, ele não era rabino quando era mais novo, obviamente. Ele não era um judeu religioso, mas se tornou um Baal Teshuvah, retornou à fé judaica. Por isso que é essa canção, o que passou, passou. Os pecados que você cometeu no passado, antes de ser religioso, posso assim dizer, foram jogados no mar do esquecimento. Desde que seja uma techuvá completa. Completa. Ou seja, o que é uma techuvá? O que caracteriza uma techuvá? Não é simplesmente dizer, estou fazendo techuvá, tal. Não, o fruto. Então, ele muda radicalmente. Ele dá uma volta de 180 graus. Né? 360 ia cair no mesmo ponto. Né? Então, dá uma volta de 180 graus, Isso. Então ele muda. Ele muda a perspectiva de ver o mundo, de se enxergar também, de se autoanalisar, né? Por causa que acontece um evento na vida dele. É bom citar também que na Guemará, no Tratado de Yomá 86b, diz que quando uma pessoa retorna para Hashem com uma techuvá completa, todos os seus pecados são considerados como zichot, méritos. Então, o poder, como eu posso assim dizer, a força que uma techuvá completa tem, porque de fato você está retornando para o eterno que você sempre pertenceu. Sim. Por isso que quando tem um Baal Teshuvah, no meio judaico, você não diz alguém que, digamos assim, que converteu ou que um dia não foi religioso. Não, diz assim, ele é um convertido que se converteu. Como assim um convertido se converteu? Vamos falar mais para frente, num momento apropriado. Tá. Então, sobre a canção, você ia falar alguma coisa que inclusive está no texto? Sim, essa canção... Do Tanar, né? Isso é na Torá, exatamente. Está no livro de Êxodo, no livro de Shemot, né? Capítulo 3, o versículo 14. Dizer o que está acontecendo quando Moshe encontra o Eterno, não que ele encontra o Eterno, mas quando o Hashem está conversando com Moshe, aí Moshe vê a sarça ardente, dele fica amedrontado, mas mesmo assim ele tira os sapatos, se aproxima. Lugar da santidade. Uma história uma história não, um evento bem conhecido. Bem conhecido. Aí, assim está escrito, e o Eterno disse, Moshe perguntou para o Eterno, qual é o seu nome? E assim está escrito no versículo 14. E o Eterno disse a Moshe, serei o que serei. Se nós lermos o texto em hebraico, versículo 14, e disse o Eterno a Moshe, Vaiomer Elohim el Moshe, Ahie Asher Ihie. Ou seja, eu sou o que sou. Essa questão, Ihie Asher Ihie Asher Ihie Asher. As pessoas falam muito sobre isso para dizer qual que é a pronúncia do tetragrama. Porque o Eterno falou, eu sou o que sou, o Eterno sempre foi, Ele é e sempre há de ser, sempre será. Interessante que essas três, no tetragrama, Yud Rei Vav Rei, nós formamos o verbo do passado, presente e do futuro. Certo. Ou seja, que o Eterno é atemporal. Que é Yeh, Rahu, que o Eterno ele foi, é e sempre será. Então, essa canção está relacionada com isso. O que se passou, passou. O importante é o que há de vir. Então, o importante, a música, né? As traduções às vezes trazem, né? Inclusive, nós vamos colocar o link aí, tá? Dessa canção, para você acompanhar ela. Para você que fala, né, o inglês, você vai poder ver a tradução mais perfeitamente. Tem outros vídeos menorzinhos, né? Menores que já fizeram a tradução. Tem vários na internet, na verdade. Tem vários na internet. Vai postar um link aí, depois você pode procurar você mesmo, tá? Mas o certo é, o que passou, passou, o importante é recomeçar.
né? Exatamente. Então, a questão de ter escolhido essa música, juntamente com o texto hebraico, é a ideia do próprio Rabino Shalom Arush, né? Da vida, da história, da biografia dele. Porque, veja bem, ele era um judeu secular. Sim, secular. Ok? E é como se essa música dissesse, olha, o que passou na minha vida, passou. O importante é daqui para frente, o importante é que eu quero recomeçar. E é importante que o judeu ele é um Baal de Shuvah. Sim. O que o Mordecai estava falando, que depois a gente vai falar, que é diferente de dizer assim, ele se converteu. Não, o judeu não se converte. O judeu faz techuvá, ele faz um retorno. Ao retorno ao Deus de Israel, à fé de Israel, às tradições do nosso povo, a Torá escrita, a Torá oral, ok? O Talmud como um todo, beleza? Isso dentro do judaísmo é lei. Isso mesmo. Não é verdade? Nós falamos tanto sobre as palavras. O evento que aconteceu na vida de Shalom Arush, que fez com que ele retornasse, com que ele ficasse pensativo, refletindo sobre a vida, foi que 5 dos amigos mais próximos dele, da Força de Defesa Israelense, eles estavam numa missão militar em um helicóptero. E foram abatidos. Exatamente, e vieram a falecer. Vieram a falecer, vieram a morrer. E isso mexeu com o emocional dele e fez com que ele refletisse na sua vida espiritual, vamos assim dizer. Porque quando você é criado no berço judaico, dentro de tantas perspectivas, de tantos conceitos que os rabinos têm, mas o certo é que uma hora você vai morrer. Da morte você não vai escapar. Vendo os amigos dele sendo mortos, né? Talvez ele colocou-se no lugar deles, podia ter sido ele. E o que ele fez? O que ele está fazendo com a vida dele religiosa? O que ele está fazendo com o seu eu interior? Eles vão dizer, o que eu estou fazendo com a minha alma? Exatamente. Né? O que eu estou fazendo com isso? Então ele decide procurar os rabinos. E depois de começar a estudar e passar por várias yeshivot, ele encontra um rabino, assim, vamos dizer assim, muito interessante, né? O rabino Eliezer Berland, vamos dizer assim, da linha Breslov. Sim, esse rabino Eliezer Berland ainda está vivo também. Ele está vivo, ele está vivo. É bom dizer que ele ainda está vivo. Sim, tem que citar. Esse rabino, ele já tinha um conhecimento da Hassidut Breslov, né? Porque o que acontece, dentro do meio, eu posso dizer, racídico, os racídicos estão dentro do meio ortodoxo, nós vamos falar sobre isso depois, que quando você recebe o seu conhecimento, os minhagim, as tradições, a halachot, toda a interpretação natural, o universo religioso que você vive, do seu mestre. Sim. Ou seja, é uma cadeia que você vai recebendo. Eu recebi, é muito comum quando você começa a ler. É uma tradição oral, vamos assim dizer, né? Dentro do próprio movimento. Quando você começa a ler os livros racídicos, assim, ma'amarim, que se chamam, né? São os discursos dos Rebbeim, né? Plural de Rebbe. É muito comum você ver, eu ouvi do meu pai, que ouviu do meu pai, que ouviu do meu pai, que ouviu do Baal Shem Tov, que foi fundador do movimento racídico. Então, é uma cadeia de ensinamento que vai passando. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse rabino, Eliezer Berland, recebeu o conhecimento dele de um rabino, que recebeu de um rabino, que recebeu de um outro rabino, que recebeu do discípulo mais próximo do Rebbe Nachman, que foi Natan de Zemirov. Em Yiddish, Nosson de Zemirov. E interessante que você falou sobre Baal Shem Tov. Então já vamos falar para eles que Baal não tem nada a ver com Deus, os Balaíns e tal. Tá simplesmente Baal Shem Tov, o Senhor do bom nome. Baal significa Senhor. Tá bom? Senhor ou mestre. Simples assim. Tá? E quando ele começou a estudar com Eliezer Berland, né, da linha do pensamento, da filosofia, vamos dizer assim, racídica, o que foi ensinado a Shalom Arush? Uma das primeiras coisas que foi ensinado a ele, que inclusive é o discurso daquilo que queremos fazer desde o nosso primeiro vídeo. Exatamente. Que no meio cristão chama-se de oração. Isso mesmo. Dentro do conceito racídico. Hitbodedut. Mas Hitbodedut é mais precisamente dentro da Hassidut Breslov. Não vamos entrar muito em detalhes agora. Os Chabad, eles também têm a metodologia deles. Em Od Milvado não existe nada a não ser o eterno, mas não vai ser para agora, não cabe ao momento. E dentro da Hassidut Breslov é Hitbodedut, que é a reza pessoal. Pessoal. A conversa com o eterno, como
como eu estou conversando com você, com qualquer um. Isso, exatamente. Como você conversa com um Tá, amigo. mas isso pode, isso existe? É lógico. Os Sim. patriarcas, Claro que sim. conversavam com o Eterno. Sim. Noah e tantos outros tzadikim. Muito interessante também, que isso é válido para todos nós, que quando você encontra uma pessoa que está retornando à fé judaica, no caso, se ele for já um judeu, ou um goi que quer se converter, goi significa povo, né? Não é no sentido pejorativo, você não deve chegar e fazer assim para ele, ó, estuda tudo isso, entregar já um livro de alahot, de lei. Imagine. É aos poucos, um processo gradativo. Com certeza, obviamente, o Rabino Eliezer Berland viu potencial Em Shalom Arush, ele viu que ele tinha potencial, mas não aos era o começo, não era chegar e colocar todo o misticismo racídico sobre hoje o famoso rabino, né? Mas não, ó, vem cá, eu quero que você comece a ter o conceito de conversar de uma forma mais particular, mais íntima com o Eterno. Exatamente. Tá? Então, aos vem poucos. cá, Rit Bodedut. Foi o que aconteceu com Moshe Rabbeinu, antes de ele ser escolhido para liderar o nosso povo do Egito, ele foi pastor de ovelhas. Ou seja, é um processo, de amadurecimento. Isso é verdade. E ele funda uma yeshiva, né? Yeshiva Ruth Shel Chesed. Isso mesmo. Em 1985. Esse, o Shalom Arush. Shalom Arush, ele funda essa universidade sob a direção ainda desse rabino Eliezer Berland, que até hoje está instalada, essa yeshiva está instalada em Jerusalém, Ruth Shel Chesed, né? Que é a yeshiva Breslov. É isso mesmo. Bom, tanto potencial que ele tinha, que no seu primeiro ano ele tinha 15 estudantes. Sim. No segundo ano da yeshiva, já tinha 80 alunos. Exatamente. E tem aquele, eu anotei aqui até para falar. Quem não assistiu, assista o filme Ushpizin. Sim. Muito bom. Faz Excelente o filme. Muito bom. Inclusive, ali tem um rito, vamos dizer assim, um rito, né? Tem a maneira de se fazer Rit Bodedut. Uma das maneiras, né? Eles vão onde o ator principal, Moshe Belanga, ele é um discípulo. Na vida real. Na vida real, Isso, na de vida Shalom real. Arush. Exatamente. Tá? Isso é só um fato. Uma curiosidade. É uma curiosidade. Exatamente. Tá. Então, o que eu ia dizer sobre... Tá, a gente ia falar um pouquinho também, conversar um pouquinho com vocês, acerca de tá. Então, quer dizer que o mais importante, o melhor a ser, é ser um Baal Teshuvah. É isso. Tá. Importante. Então, quer dizer que um convertido não pode se tornar um grande sábio? Pode. Um convertido, ele não pode ser um tzadik que influencia a sua geração? Sim. Ao ponto de até eleger Mashiach? Ou uma das pessoas que se encaixavam em algumas profecias como Mashiach? De que nós podemos falar nesse sentido? Podemos falar uma pessoa bem simples mesmo, Bem simples, que retornou à fé judaica e foi considerado um dos maiores pensadores dentro do judaísmo, Rabino Akiva. Rabino Akiva. Simplesmente. Simples, agora simples por quê? Porque até os 40 anos de idade, ele... Totalmente iletrado. Iletrado, totalmente iletrado. Ou seja, uma pessoa sem, vamos dizer assim, cultura. Ok? Não. Aí com 40 anos de idade ele decide... Sim. Vamos falar mais particularmente dele. A biografia dele, que é muito interessante. É muito interessante mesmo. Muito. Na verdade, só para dar uma pincelada, para as pessoas ficarem com curiosidade, Rabino Akiva, antes de ele aprender mesmo o alfabeto hebraico, ele era, não vou dizer ignorante, mas ele não tinha conhecimento. Quando ele estuda 12 anos, e quando ele estuda 12 anos a Torá, ele retorna com 24 mil discípulos. Então, só 24 mil. Tá, então, além da capacidade, é fato que tem algumas pessoas que vêm a esse mundo, que estão nesse mundo, que eles têm um dom. Sim. Tem um dom. Ser o dom da alegria, o dom de uma revelação mais profunda acerca de um sonho, de alguma coisa, nesse sentido. Rabino Akiva, ele foi um grande sábio do nosso povo. Existem os discípulos de Rabino Akiva até os dias de hoje. Tá, nós estamos falando do século I. Passaram 2000 anos, simples assim. E o nome dele ainda é lembrado. Ou seja, foi um grande sábio. Sim. Um grande tzadik. Ixi. Mas o fato mais curioso é que ele era generoso, ele era uma pessoa que estava por aí, tá? Tudo bem, tá, vamos falar. Ele é um goi. Não estamos dizendo no sentido pejorativo,
Sim, mas ele era uma pessoa Jamais. das nações, ele não era Jamais. um judeu de pai, de mãe, consanguíneo, da linhagem X, Y, Z, não. Ele era uma pessoa das nações, ok? E que daí ele tem um encontro com Hashem. Sim. E a partir desse encontro, existia dentro dele o desejo do conhecimento. A biografia dele é muito interessante, mas enfim, para resumir a conversa, que o foco é falar o seguinte: a música que a gente escolheu, está falando que o passou, é importante recomeçar. Para Rabino Akiva, os 40 anos que ele viveu, passou. O importante é recomeçar, e começou muito bem. Exatamente, porque a Volt fala que o homem, ele sempre deve fazer techuvá um dia antes dele morrer. Como nós não sabemos quando que nós vamos morrer, ou seja, todos os dias devemos estar retornando. Todos os dias, né? E o que acontece? E não é somente ele, tá? A gente vai encontrar no Pirkei Avot, dentro dos pares, dos Zugot, né? Nós vamos encontrar Abitalion e Shemaiah. Eu não coloquei aqui a página do Sidur, do Tratado, não, Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 10, tá? Você lembra qual que é a página que começa lá no É que eu tô com aproximadamente 420, por aí vai começar ali por aí. os tratados do Pirkei Avot, da ética dos pais. Então ali você vai encontrar dois personagens, tá? Que é um par, que é Abitalion e Shemaiah. Eles são também da mesma situação de Rabino Akiva. Sim. Eles são convertidos. Esses são convertidos. Eles não são Baal Teshuvah, são convertidos. Ah, tem vários, né? Não, Meir, Resh Lakish, E tem vários. Ben Bag, Ben Rei, são vários que se retornaram à fé e se tornaram grandes mestres. Antes de finalizar, tem uma shala, né, uma parábola muito interessante mesmo, já que nós estamos falando sobre Teshuvah. Vou resumir, para não tomar muito tempo. Existe um movimento Mussar, que surgiu na Lituânia no século XIX, por Israel Salanter, né, da Lituânia, porque ele veio da cidade de Salant, por isso que é Israel Salanter. Teve a parábola diz bem assim que ele estava andando na cidade, numa cidade da Lituânia, não precisamente Vilna, que é a capital, né, mas ele estava andando e era uma noite muito fria, assim, tinha neve, inverno. É muito fria mesmo. É frio, né? Do lado da Rússia já era escuro. E ele estava andando na rua, sozinho, nessa noite fria, e ele encontrou um sapateiro consertando um sapato, obviamente, um sapato. É redundante, mas tudo bem. É verdade. Passa essa. O que passou, passou. Passou. O importante é recomeçar. Ele estava consertando um sapato. Aí esse rabino, Israel Salanter, achou interessante, numa noite de inverno, fria, noite, não tem ninguém na rua, porque é frio, ninguém está na rua. Por que esse sapateiro está consertando esse sapato no horário desse? Ele poderia estar dormindo, porque é de noite, fazendo qualquer uma outra coisa, mas por que está fazendo isso, né? É estranho você encontrar um evento desse. Aí ele vai e começa a observar, vê o sapateiro com todo cuidado, tentando consertar o sapato. E ele vê que tinha só um pedaço de vela, um toquinho de vela queimando. E daí ele vai, mesmo assim, esse rabino vai e bate na janela e pergunta para esse sapateiro por que ele está consertando esse sapato nessa noite tão fria, sendo que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Sendo que a vela já está acabando e na época não era de tão fácil acesso você conseguir, por exemplo, vela, pavio, principalmente no inverno, onde as ruas estão todas obstruídas com neve. Então, esse rabino pensou, acho que é um desperdício à noite, está usando vela, ele poderia consertar esse sapato durante o dia, no dia seguinte. Aí esse sapateiro olha para o rabino e diz uma frase bem famosa, que é bem assim: enquanto a chama da vela está queimando, ainda há tempo de fixar. Sim, entendi. Você já conseguiu entender? Ou seja, enquanto dentro da Hassidut ou do judaísmo mesmo, a sua alma está queimando, há tempo de consertar. Há tempo de consertar, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, por aqui então podemos dizer que finalizamos, né? Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? Longo. Era para ser só uns 15 minutos, mas passou um pouquinho, tá? Não, mas tá bom.
Outra coisa, Shalom Arush, ele tem 2 livros, né? O Jardim da Paz e A Sabedoria da Mulher. Isso. Tá? Já traduzido para o português. Muito bons esses livros, falam sobre casamento, falam sobre relacionamento. Lembramos que Shalom Arush era de pai e mãe judias, então ele teve todo o ensinamento, ele teve todo um presenciamento de um comportamento de um homem, de uma mulher dentro da fé. Isso é muito importante. Eu ainda estou lendo esse livro juntamente com a minha esposa e é um livro maravilhoso, tá? De vários bons ensinamentos de como deve se tratar a sua esposa, Isso como mesmo. que ela vai lhe tratar. Muito embora ela não deixe eu ler o livro dela, porque um dos conceitos desse livro é que eu não devo ler o livro que ela está lendo e ela não deve ler o livro que eu estou lendo, tá? Exatamente. Eu não estou lendo esse livro e eu não tenho esposa. Ele não tem Brincadeira. esposa. Não tem nada a ver. Então tá bom, já fica a propaganda do Mordecai, tá um menino inteligente, menino bom, tá, meu amigo, mas já fica a propaganda que ele está solteiro, ok? Então, interessados, depois me contatam no particular, tá bom? Não, esquece isso, não tem nada a ver. Esse não é o propósito, tá? Mas, shalom a você que está nos acompanhando, que o Eterno Shalom te a todos. abençoe nesse seu propósito, juntamente conosco, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, né, um com o outro, sobre as vertentes do judaísmo, sobre esse bate-papo mais informal, sobre a nossa fé, sobre o nosso povo. Aprendendo todos juntos e sempre sugestões. Isso, e sempre sugestões, tá? Pode ir lá, mandar sugestão para nós, vamos falar sobre esse tema, desde que não seja um tema assim que vai fugir muito dos próximos assuntos que a gente está querendo propor. Sim. Né? Vai chegar uma hora que a gente não vai dar continuidade disso, porque vão ter as festas, Sim, vão ter anúncios de algumas datas, e a gente vai procurar falar um pouquinho sobre isso, antecedendo as datas, ok? Sim. Shalom a vocês, que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Hey, Mashiach, ya, ya, ay, Galat, Hinad, Halah. Hey, Mashiach, ya, ya.